Don't hurt 'em, flip. Ain't no party like a flip for life party, cause a flip for life party don't stop. So throw your hands in the air, ladies, if you don't care, cause a flip for life party. De presídios de segurança máxima em ilhas no meio do oceano, a celas infectadas com doenças das quais ninguém conseguiria escapar. Estas são 15 das prisões mais brutais do mundo. Número 15. Prisão Bang Kwang. Localizada em Bangkok, na Tailândia, essa prisão é também sarcasticamente apelidada de Bangkok Hilton, que é um famoso hotel onde muitas pessoas passam sua lua de mel. A tortura é rotina nessa prisão, onde os presos são amontoados em celas apertadas, recebendo apenas um prato de arroz por dia. Os prisioneiros são acorrentados nos primeiros 3 meses de sua estadia. É ainda pior para os acusados de assassinato. As correntes são soldadas no seu corpo e eles são avisados da sua execução com apenas 2 horas de antecedência. Número 14. Prisão Pitak Island. É uma prisão no Lago White, na Rússia. Não há prisões seguras na Rússia, e essa foi projetada para abrigar os prisioneiros mais perigosos. A violência é surpreendentemente baixa, e isso se dá porque eles são empurrados dentro de uma espécie de jaula com mais um colega, sem pia ou qualquer outro tipo de instalações e nenhuma chance de ser solto. A pessoa passará a vida inteira na cela. Os internos são cercados por água gelada e neve. Eles passam 1 ano se adaptando a esta nova realidade. Depois de alguns anos, sua personalidade começa a se perder. 20 anos e você começa a enlouquecer. Número 13. Committee Maximum Security. Projetada para ocupar apenas 1.500 ocupantes, mas, ao invés disso, está superlotada com 3.600 presos em condições desumanas e insuportáveis. Já que não há encanamentos, os internos são obrigados a segurar pesados baldes de água todos os dias numa temperatura escaldante para sua sobrevivência. O Bloco G é notado por sua violência, estupros e uma enorme lista de atrocidades. O vazamento de vídeos internos mostra funcionários espancando os detentos, e isso com certeza não ajudou em nada com a sua imagem. Número 12. Tadmor. Uma prisão na Síria, que fica no meio do deserto, a 200 km da cidade de Damasco, descrita como o reino da morte e loucura. Frequentemente, os guardas tomados pela ira eram registrados contendo os prisioneiros com machados e lâminas, e os bem comportados eram deixados para morrer de fome e acabavam virando esqueletos ambulantes, numa condição de campo de concentração. Depois de uma tentativa de assassinato ao presidente, 500 desses prisioneiros foram amarrados às suas celas e esquartejados, partes dos corpos jogados no pátio para decomposição. Número 11. La Sabanera. Venezuela, América do Sul. 2.500 detentos mantidos numa prisão projetada para apenas 1.500. Violência e corrupção correndo soltas por todos os lados, num lugar onde há um guarda para cada 150 prisioneiros. Com tantos presos, alguns são obrigados a dormir em camas improvisadas. Os detentos ricos subornam os carcereiros para ficar com as melhores celas. Tem ocorrido um número massivo de assassinatos, incluindo um ataque em 1995 que deixou quase 200 presos mortos e 600 feridos. Número 10. Pelican Bay State. Localizada no oeste da Califórnia, Pelican Bay é conhecida por condições de confinamento solitário. Apesar de todos os prisioneiros poderem ter barras nas portas que permitem a eles ver o corredor ou outros prisioneiros, a prisão oferece nada mais que um buraco minúsculo por onde eles podem ver o mundo do lado de fora por 23 horas por dia. Na 1 hora restante, os detentos ficam confinados num pátio de exercícios, cercados por muros de 6 metros de altura, tendo direito a uma breve vista do céu. É tão ruim que muitos prisioneiros têm feito greve de fome contra essas condições. Número 9. Ilha de Alcatraz. Também conhecida como a Rocha ou a Ilha do Diabo. Uma fortaleza construída numa ilha e projetada para ser a prova de fuga e também a mais segura de toda a América. Ela hospedou muitos prisioneiros famosos como Al Capone, George Machine Gun Kelly, com violentas tentativas de fuga e numerosos ataques como a Batalha de Alcatraz, em 1946, na qual os detentos tomaram conta da sala de armamentos e das chaves do pátio de recreação. Ela foi fechada depois de 29 anos e desde então tem funcionado como um museu, uma das atrações turísticas mais famosas da cidade de São Francisco. Número 8. Campo 1391. Uma prisão em Israel não descoberta até 2003, quando historiadores estavam pesquisando mapas antigos e perceberam que haviam algumas anotações de direções que levavam a um lugar que não existia. Prisioneiros a descreveram como celas medindo apenas 2 metros quadrados, com nenhum acesso à luz natural e abuso físico e sexual dos guardas. Não eram permitidos advogados ou visitas, e eles também não faziam ideia de onde estavam.
uma prisão que aparentemente não existe. Uma organização de direitos humanos israelense tentou fechar o presídio através de uma petição, mas sequer foram dados ouvidos, e acredita-se que essa prisão continua a operar até hoje. Número 7. Gitarama Central Prison, literalmente um inferno na Terra. Descrito pelo Los Angeles Times como um lugar no inferno onde pessoas vivem, dormem, comem, apodrecem, morrem, amontoam-se. 4 homens por metro quadrado, numa enorme caixa de tijolos sem teto. Apesar de a prisão ter sido originalmente projetada para comportar 400 prisioneiros, este número cresceu para 7.000, até chegar ao ponto de serem deixados para morrer. A prisão tem sido comparada a um muro de pessoas em pé, um único organismo sob o sol, compartilhando infecções e doenças de todo tipo. Número 6. Baía de Guantánamo, uma prisão cubana ainda em operação hoje em dia. Inicialmente, foi aberta em 2002, com o secretário de Defesa dizendo que o objetivo era conter criminosos incrivelmente perigosos. Alguns dos prisioneiros libertos alegaram que eram forçados à degradação sexual, chicoteados com arame farpado, queimaduras de cigarro e outros maus tratos. A Amnesty International tentou fechar o presídio em 2005, mas o governo dos Estados Unidos rejeitou a proposta. E apesar de até o presidente Barack Obama tentar fechar a Baía de Guantánamo, ele foi derrotado pela maioria dos votos. Número 5. Carandiru. Por quase 80 anos, este presídio brasileiro foi um lugar de terror para os detentos. Inaugurado na década de 1920, já chegou a abrigar mais de 8.000 presos e considerado na época o maior presídio da América Latina. Foi desativado e parcialmente demolido em 2002. O massacre do Carandiru ocorreu em 2 de outubro de 1992, quando a intervenção da polícia para conter uma rebelião teve início com uma briga entre os detentos no pavilhão 9, causou a morte de 111 presos. Sobreviventes afirmam que o número de mortos é superior ao divulgado. Número 4. Rikers Island, a principal prisão de Nova York. Notória pela violência brutal por toda a década de 90, conhecida como pior que as ruas mais violentas da grande cidade. Esfaqueamentos por ano foram estimados em cerca de 1.000, mas com revistas diárias minuciosas nas celas, este número caiu para 70. Aqueles encontrados com armas são castigados com mais tempo adicionado à sua pena, levando alguns a temer ataques repentinos, já que não tem nada com o que se defender. Número 3. Louisiana State Penitentiary. Conhecida por um tempo como a prisão de Angola, este é o maior presídio de segurança máxima dos Estados Unidos e comporta 6.000 prisioneiros. Trata-se, na verdade, de uma grande fazenda de detenção, já que os presos trabalham o dia todo, todos os dias, para que eles fiquem pacíficos à noite. Eles até participam de rodeios uma vez por ano. Nas décadas de 60 e 70, os detentos fracos eram escravizados, estuprados, vendidos como gado e alguns deles mantidos em confinamento solitário por 40 anos, simplesmente por terem assassinado um guarda. Número 2. Campo 22. Uma área de segurança máxima norte-coreana, isolada do resto do mundo, onde prisioneiros de nascimento e suas famílias são mantidos por toda a vida, muitos deles com deformidades no corpo causadas por espancamentos. Prisioneiros são esqueletos ambulantes e precisam suportar serem frequentemente espancados. Eles são forçados a trabalhar até a exaustão, com ferramentas primitivas, para ganhar uma refeição com nada mais que 180 gramas de milho 2 vezes por dia, nada de vegetais ou carne, a menos que eles decidam beliscar dos ratos, cobras e muitos surpreendentemente fazem isso por desespero causado pela má nutrição. Número 1. ADX Florence Supermax Prison, uma prisão top de linha, preparada para os criminosos mais perigosos já vistos nos Estados Unidos. É tanto que os detentos precisam ser mantidos em isolamento completo, tanto dos guardas quanto dos outros presos. Um alto número de prisioneiros comete suicídio simplesmente por solidão. Alguns tentam morrer de fome e são alimentados à força para que permaneçam vivos. Camas e cadeiras são feitas de concreto. Pias e sanitários são um só. E uma pequena janela estreita é a única vista para o mundo do lado de fora. Alguns descrevem o lugar como uma versão mais limpa do inferno. Estas foram as 15 prisões mais violentas do mundo!